Já é boa tarde. Nobre deputado Dionísio Lins, vice-presidente da comissão, nobre deputado Marcelo Simão, presidente da Comissão de Transporte, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento toda a mesa. Acho que hoje há deputados e autoridades demais para eu citar todos nominalmente, pelos 3 minutos já se vão. Eu venho aqui hoje para entregar a Vossas Excelências dados técnicos, portanto vou evitar fazer o discurso político, vou entregar a Vossas Excelências dados técnicos que foram levantados durante 6 meses de muito trabalho. Foram 6 meses de muito trabalho em campo, foram 6 meses de ida nos locais com engenheiros, com o professor doutor Fernando Mactua, com engenheiros do CREA. Portanto, eu não aceito a justificativa do senhor Sebastião no jornal de hoje, que fala que a Associação de Moradores não tem competência para falar sobre engenharia só porque eles moram em Santa Teresa. Pois é. Portanto, quem tem competência para falar são sim os usuários do transporte e são os engenheiros que estavam com a gente. Por isso, portanto, repudio essa declaração. Esses relatórios e essas conclusões foram conseguidas, foram feitas em campo por especialistas muito mais especializados do que esses vagabundos que estão na gestão dos bondes. Só queria, deputado Marcelo, se Vossa Excelência me permitir, dizer o seguinte: o deputado Júlio Lopes não é só covarde, ele é também assassino e ladrão. Hoje ele não veio aqui porque aqui havia delegado de polícia, aqui havia o Ministério Público, é por isso que ele não veio aqui hoje. Ficou sabendo que o delegado ia vir e ficou com medo de já sair daqui algemado. Bom, vamos aos dados técnicos. Primeiro ponto, nobre presidente. Ele diz que o motorneiro é o culpado. O motorneiro, queria esclarecer a Vossa Excelência, o motorneiro foi herói. Ele estava no bonde, ele pegou o bonde no curveiro, não subiu com o bonde vazio, ao contrário do que disse o secretário Júlio Lopes. Ele pegou o bonde já com passageiros no curveiro e desceu. Outro ponto que prova isso: testemunhas do acidente que estavam dentro do bonde disseram que no momento em que ele percebeu que o bonde estava sem freio, ele tentou desesperadamente fazê-lo parar e avisava aos passageiros: quem puder pular, pula. Quem puder pular, que pule, pois o bonde está sem freio. Portanto, não é papel de uma pessoa covarde dizer isso, senão ele pularia primeiro. Ele morreu agarrado, foi retirado das ferragens, agarrado aos freios, ou seja, até o último minuto de vida ele tentou salvar os passageiros. Portanto, é covarde e horrível essa declaração que o Júlio Lopes fez de que o culpado seria ele. Bom, segundo ponto, tentaram culpar o acidente um acidente com um ônibus anteriormente. Digo a Vossas Excelências que este bonde tinha passado já 13 vezes no último mês por manutenção, boa parte dela nos freios. Portanto, o sistema de freios desse bonde já estava condenado. Então não adianta botar a culpa no acidente do ônibus, que aquele freio parou. Esse bonde já estava, eu encaminho esse documento a Vossa Excelência, documento da Secretaria Interna, de que aquele bonde passou por 13 manutenções no sistema de freios, e foi o que falhou naquele dia. Bom, tentaram culpar o Tribunal de Contas do Estado e a própria Associação de Moradores por não terem completado as revitalizações, muitas aspas, nas revitalizações de todos os bondes. Eu lhes digo que o argumento é o seguinte: 7 chegaram a ser revitalizados. Por que só tem 2? Se o problema era que não revitalizaram todos os 19, mas 7 estavam revitalizados. Onde eles estavam? Só tem 2 funcionando. Então não é a justificativa, para Vossa Excelência também, promotor, não é a justificativa. Ter quarto item, argumenta a superlotação, culparam também os moradores que superlotaram os trens. Os trens mesmo, enfim, aqui não trem, não é um bonde. Culparam ele. Agora eu lhes digo, a comissão que nós fizemos já mostrava isso. Fomos nos locais, vistoriamos durante 6 meses, mais 2 meses de relatório, entreguei o relatório oficialmente a Vossas Excelências aqui, após agora também, no final, mas esse relatório estava publicado desde 7 de fevereiro deste ano. E o secretário Júlio Lopes sabia disso. Aliás, deixa eu acrescentar um nome nessa lista de bandidos: Fábio Tepedino. Anotem aí. É outro que foi chamado para audiência pública e não compareceu, teve conhecimento e deixou acontecer. Portanto, também é bandido. Esse relatório, vou ler um breve trecho porque ele tem 15 páginas e meu tempo já está se esgotando. Nota-se, aspas, nota-se que houve um erro na estratégia da revitalização.
mecânicos tirando peças de outros bondes, o que acarretará uma gradativa degradação dos bondes, de todo o sistema. A escassez dos bondes prejudica a locomoção dos moradores e é comum ver os bondes superlotados. Ou seja, a superlotação não acontece que o morador é maluco, acontece que só passa um bonde a cada 1 hora e pouco, é horário irregular e tem poucos, então é óbvio que vai ter superlotação. Né? Então culpar a superlotação é outro ato leviano do secretário. Bom, isso acontece por causa da canibalização, já foi dito, isso também já tinha sido mostrado. Quinto ponto, revitalização. Não, eles estão dizendo agora que a solução é transformar o bonde num bonde fechado com ar-condicionado. Não procede, não procede. Vou lhe citar o exemplo de São Francisco, na Califórnia. Os bondes de lá têm a mesma cara de 100 e poucos anos também, com estribo, com tudo normal, e funciona normalmente. O que precisa é revitalizar o maquinário, não o formato dos bondes. O bonde é tombado. Sexta, é tombado, verdade, ainda por cima é tombado. Vem cá, mas não existe mestre calceteiro? Não foram treinar mestres calceteiros para fazer as calçadas de pedra portuguesa, também é uma coisa antiga? Por que não pode ter treinamento e mestre em bondes? Também, não pode ser ofício, não pode ser continuado. Tem que ser tombado. Viabilidade econômica financeira. É claro que se você considerar a parte turística, que deve ser secundária à utilidade dos moradores se locomoverem, a atividade turística secundária serve muito bem como justificativa para que o governo subsidie a operação dos bondes. Sétimo ponto, já está terminando, são 9. Sétimo ponto, defenda a municipalização dos bondes, sempre defendi nesse relatório. A luta contra a privatização acontece em qualquer esfera estadual ou municipal. Acontece que, é claro, que o governo do Estado, a Secretaria de Governo do Estado, está preocupada com rodovias estaduais, com ferrovias, né? Aliás, já tem competência demais com barcas, com metrô e supervia, e o município do Rio de Janeiro está muito mais qualificado para dar prioridade a um transporte modal de 8 quilômetros de um bairro, de uma cidade, do que o governo do Estado. Portanto, defenda a municipalização. 8. O contexto do trânsito. Nós fizemos o relatório, como a deputada Jandira mesmo falou, o relatório não contempla só os bondes, contempla todo o trânsito de Santa Teresa. Há uma série de problemas lá, de sinalização, de velocidade dos veículos, não só dos ônibus, mas de todo o transporte. Existem transportes irregulares, mototáxis. É uma bagunça. O poder público municipal também é ausente em Santa Teresa e, portanto, também tem sua parcela de responsabilidade no trânsito do bairro. Por último, aí vai a sugestão. Estou à disposição para a sugestão que a deputada Jandira falou. Já começaria a colher as assinaturas hoje ainda na Câmara, para a comissão por lá. Acho sim que há que ter uma comissão especial para isso, e que seja dos 3 poderes, dada a importância. Daqui você vê não só a participação em massa dos moradores, mas dos deputados e das autoridades. E peço ao Legislativo que o Legislativo, nós já temos, o Ministério Público abriu um processo criminal. Para quem não sabe, isso é importantíssimo. Vamos confiar no Ministério Público, sim, porque eles abriram um processo criminal, um inquérito de investigação contra o Júlio Lopes. Isso é uma coisa muito séria. Poderia ter sido dito que não tinha materialidade, mas eles abriram. E eles têm que ser um dos principais parceiros, assim como o delegado de polícia, na punição do secretário Júlio Lopes e da sua gangue. E o Legislativo não pode se eximar de estar nessa briga também. Nós temos o Executivo que fez o Executivo fez a sua investigação pelo ONOF. O Ministério Público está fazendo a sua. A delegacia está fazendo a sua. O Legislativo precisa estar nessa briga. Portanto, peço que a gente de fato consiga fazer essa comissão e consiga trabalhar lá junto e exigir não só a punição dessa gangue, mas também que a gente retorne com os bondes o mais rápido possível e com segurança dos moradores. Obrigado. Com a palavra,